Muito boa noite, meus amigos e irmãos. Bem-vindos a mais um Projeto EBD, hoje com a lição de número 2. Para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo, estou aqui com minha esposa Deila. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje, então, nós vamos para a lição número 2 dessa revista sobre Ezequiel. A lição é o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Mas antes, fica aqui o nosso agradecimento aos nossos pastores, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, né, que são aqui os pastores presidentes, né, da Assembleia de Deus em Minas Gerais. Então fica aqui o nosso muito obrigado também à superintendência da Escola Bíblica, a missionária Carla, e os demais irmãos que sempre nos ajudam, sempre nos apoiam. Lembrando que os links do Instagram da igreja estão, né, na descrição. Você pode acessar, conhecer mais o trabalho, os horários, em especial a Escola Bíblica, todo domingo, 8h30 da manhã. Você será muito bem-vindo, você e a sua família. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Quer começar ou eu começo? Pode começar. Quer que eu comece? Então vamos lá. O profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Missão de número 2. Textual diz assim, Ezequiel 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares com este rolo e vai e fala à casa de Israel. A introdução, o comentarista diz assim, o profeta não tem a missão de agradar ninguém, mas suas palavras devem edificar, consolar e exortar. Ezequiel advertiu os cativos, mas também pronunciou palavras de restauração e libertação para o povo. O que eu quero destacar nessa lição aqui já na introdução é que o comentarista ele vai nos levar a entender qual que é de fato a missão do profeta. E ele já começa dizendo, olha, as suas palavras devem edificar, consolar e exortar. De modo que a palavra do profeta, ele fala aqui, as suas palavras, eu gosto de dizer o seguinte, as palavras do profeta não podem ser suas, mas tem que ser da Bíblia. Ou seja, o profeta ele fala aquilo que é de Deus. Né? Claro, pode haver revelações pontuais, mas quando a gente fala aqui do profeta, principalmente o profeta bíblico, ele está transmitindo a doutrina, aquilo que Deus estabelece para toda a igreja. Né? Como eu falei na lição na carta de Efésios, né, do trimestre passado, você não tem um ministério sem ensino. Você pode ter um professor que não tem o chamado ministerial, mas não existe um ministério sem um ensino. Tanto que o profeta no Antigo Testamento sempre vai estar atrelado ao ensino do povo. Né? Então, um ponto importantíssimo é que o profeta ele está sempre disposto e compromissado com o ensino da sã doutrina, daquilo que é bíblico. Tá? Portanto, as palavras do profeta sempre são as palavras de Deus. Ele é um instrumento que ecoa, que reverbera aquilo que o Espírito Santo está dizendo, tanto nas Escrituras quanto pelos dons espirituais. Amém? Vamos lá? Pode começar primeiro aí. Tópico 1 vai falar sobre um profeta no exílio. O profeta Ezequiel ele foi chamado também estando exilado, né, juntamente com o povo de Israel ali. E o comentarista vai falar que o povo, Deus considerava eles uma casa rebelde, né? Pessoas obstinadas de coração, eles eram duros mesmo, eles estavam errados, mas eles permaneciam no erro. E para Ezequiel não era uma missão fácil, porque ele estava na mesma situação que eles, Deus o usou e muitas vezes eles poderiam não acreditar nele, né? E às vezes o comentarista fala aqui, ó, que esse povo obstinado de coração, às vezes falava palavras que feriam ele. Mas ele fala também que quando Deus chama uma pessoa, ela não pode ter medo. Ela tem que confiar naquele que o chamou, né? Ele dá até o exemplo de Josué, que Deus falou com ele assim: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espanhes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o que o profeta Ezequiel precisava fazer era confiar no Senhor, né? Entender a palavra de Deus e repassar para o povo de Israel, independente da situação que eles se encontravam. É interessante que já no primeiro subtópico, né, no 1.1, o comentarista ele trabalha exatamente esse espanto, né, de Ezequiel.
por assim dizer, né? Ele usa o termo atônito, né? Ezequiel ficou atônito por 7 dias. Nós vemos isso lá nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 de Ezequiel. Isso é muito importante, né? Quando fala que ele ficou triste, pasmado, o temor do Senhor. Né? Algo interessante também que ele usa aqui na introdução, e eu passei sem comentar, é que o Senhor ele manda Ezequiel falar tanto do juízo quanto da redenção, a promessa de libertação do povo. Portanto, a mensagem do Senhor não é uma mensagem ufanista, não é uma mensagem não é uma mensagem motivacional nem nada disso. É uma mensagem que fala, e ele vai enfatizar isso ao longo das próximas lições, é uma mensagem que fala tanto do juízo sobre o pecado quanto da promessa de redenção. E nos nossos dias isso é muito sério, porque é muito comum nos dias atuais pregadores, pessoas que se dizem profetas, pregando um evangelho motivacional. Um evangelho que fala que você vai conseguir, que você vai vencer, que você vai isso, vai aquilo, é o que Deus sonhou para você, e aí deturpa toda a mensagem bíblica. Né? E é interessante, o comentarista vai dizer assim, que os mensageiros de Deus, em nossos dias, sejam levantados não pela emoção, aplausos ou status, mas pelo Espírito, e mantenham plena consciência do significado de ser anunciadores da autêntica mensagem bíblica. Vejam, Ezequiel sente temor, respeito, ele percebe o quão sério é anunciar as verdades de Deus. Será que nós, como professores, como pastores, como pregadores, estamos percebendo a seriedade de se anunciar o Evangelho? De se anunciar a mensagem que há um juízo sobre o pecado e uma redenção para aqueles que se curvarem a Cristo? Nós estamos entendendo a seriedade disso? É um ponto para refletirmos, né? Exatamente. Continuando aqui, o tópico 1. 1.2. 1.1 falei agora. Vamos para 1.2. Vivendo com os cativos, né? Aqui a lição vem mostrar como que Deus ele procura interagir com o seu povo, mesmo em meio às dificuldades. Ele está citando, né, Ezequiel, que ele estava ali vivendo a mesma situação que aquelas pessoas e para ele, talvez ele achava que ele não poderia ser usado pelo Senhor, por estar naquela mesma situação. Mas aí o comentarista mostra aqui duas situações em que Deus ele estava juntamente com seu povo. Ele fala na peregrinação no deserto, né? E também o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Tornou-se homem para entender, né? Entender aqui as nossas misérias, as nossas mazelas e nos salvar. E o que aconteceu ali com Ezequiel? Ele estava na mesma situação, Deus o usou para falar da palavra dele para aquele povo, para que eles pudessem se arrepender, né? E tomar um rumo na vida deles, voltar-se a Deus. E o interessante disso é que mesmo se nós estivermos, né, em pecado, em situação difícil, o Senhor ele se coloca no meio de nós, vai usar alguém para falar daquela situação, vai nos mostrar através da palavra, ele está nos mostrando que ele sempre se importa conosco, independente da situação ruim que nós estivermos, ou que nós mesmos, né, procuramos com as nossas próprias mãos, mas ele está atento a nós e procura sempre nos trazer de volta para ele. Exatamente. É importante entender isso aqui na nossa instrumentalidade. A gente tem sempre que entender que a mensagem diz respeito a nós também. É a mensagem que nós cremos, é a mensagem que nós pregamos. Portanto, nós fomos redimidos por esse evangelho. Então, nós pregamos sabendo que a nossa condição é de pecador. Por isso que ele fala, eu morava com eles, eu vivia com eles, eu estava na mesma situação deles. Portanto, a mensagem que pregamos é a mensagem que nos salvou. Nós não podemos perder isso de vista e sermos soberbos. Nas lições mais à frente ele vai enfatizar um pouco isso. Nós não podemos ser soberbos e achar que estamos pregando para necessitados quando nós mesmos necessitamos do Evangelho. Amém? E aí ele vai seguir dizendo, no 1.3, esteve no meio deles um profeta de Deus. Aqui o comentarista vai enfatizar o seguinte, o profeta não é reconhecido pelo fato do povo aplaudir ou não, do povo gostar ou não daquela mensagem. O profeta ele é reconhecido como profeta, como mensageiro de Deus, quando ele é fiel à palavra de Deus, quando ele é fiel àquilo que Deus mandou que ele fizesse. Isso tanto no Antigo Testamento quanto nos dias de hoje.
Portanto, muitas vezes a pessoa fala, porque Deus mandou eu falar, e fala uma coisa que é contrária à Bíblia. E aí pessoas desavisadas aplaudem, né, aquela bagunça toda. Mas não é certo. Nós vamos avaliar os profetas de acordo com o que a Bíblia diz. Né? Então, é o que Deus deixou na Bíblia que é o nosso gabarito, é o nosso padrão. Ok? E assim nós vamos saber se aquele pregador, profeta, fala da parte de Deus ou não. E é isso que faz um ministério bem sucedido ou um ministério mal sucedido, à medida que ele fala aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o ensino de Deus. Amém? Amém. O tópico 2 vai falar como lidar com sentimentos e emoções. Vai falar da situação de Ezequiel ali, no cativeiro, e ele fala de uma coisa muito importante, que é o significado do nome do profeta Ezequiel, que significa Deus fortalece. Com certeza ele estava passando por muitos conflitos, né, em meio àquele povo rebelde, que não queria dar ouvido à voz de Deus, achavam que estavam certos, né, ou que Ezequiel também poderia estar errado. Então, Ezequiel, em meio àquela situação, ele estava lidando com muitas emoções, né, tanto, nós falamos há pouco que ele ficou extasiado, né, ficou ali parado por 7 dias pensando o impacto tão grande que ele teve de receber aquela mensagem vinda de Deus. Então, o comentarista fala sobre o significado do nome dele, que é Deus fortalece. E quer dizer que Deus estaria com ele, né? Dando forças para que ele conseguisse passar por aquela missão que o Senhor incumbiu a ele. É interessante. Isaías passa por isso também, né? Ai de mim que vou perecendo, né? Isaías 6, né? Eu sou homem de impuros lábios, habito no meio de homens de lábios impuros, né? Ai de mim que vou perecendo porque vi o Senhor, né? Ele teme ali a glória de Deus. Capítulo 6 de Isaías, né? Não foi só Ezequiel que passou por isso. Cada profeta, à sua maneira, passou por essa experiência de temor diante do Senhor. Daniel fica caído como morto. João, no Apocalipse, também ele fala que ficou como morto, né? Sem conseguir se mexer diante da glória de Deus, né? Moisés também, no Monte Sinai, ele fica ali, Deus coloca ele na rocha, né? Tampa. Então ele passa por essa experiência de ver a glória e temer a glória de Deus, né? Temor é algo importantíssimo para nós cristãos, para o povo de Deus. E ele continua dizendo sobre o confronto da verdade no 2.1, quando ele fala desse conflito das emoções. A primeira coisa que o comentarista destaca é o confronto com a verdade. E ele destaca a dificuldade que nós temos de sermos confrontados, né? Mas é importante destacar que não há redenção, não há perdão de pecado se nós não reconhecermos a nossa situação pecaminosa. Não existe perdão, não existe redenção se você não entender a sua situação. Portanto, a graça, a misericórdia é inútil para aquele que não se vê em pecado. Portanto, o confronto é essencial. Essa experiência de Isaías, ai de mim que vou perecendo porque vi a glória de Deus. A experiência de Moisés, de entender que era pequeno e que não podia ver a glória de Deus porque seria consumido por ela. Ezequiel, ao ser chamado e entender a grandeza de Deus e a sua fragilidade, é essencial para o cristão. É essencial para a igreja e principalmente para aqueles que vão anunciar essa palavra, anunciar esta mensagem. Essa compreensão é essencial. Essencial é mais que fundamental, né? Fundamental é aquilo onde você constrói algo. O essencial é aquilo que é. O que eu quero dizer? Essa experiência define o cristão. Sem essa experiência, não se pode dizer que você é cristão, que você serve a Deus. Então você precisa entender a sua condição pecaminosa para que a graça possa efetivamente fazer sentido e agir na sua vida. Ok? Amém? 2.2. A esperança por um fio. É citado aqui na lição que é um provérbio popular, que a esperança é a última que morre, né? Na verdade, para nós cristãos, meu Deus do céu, onde é que nós somos com esse... Acontece. Faz a conjugação aí. Acontece. Para nós, nossa esperança é Jesus, né? Então ela não morre. Mas a esperança, ela desvanece, como o comentarista fala aqui. Eles estavam há muito tempo ali cativo e não conseguiam ver uma saída, né? Aí tá falando, o tema fala esperança por um fio. Então essa esperança por um fio para eles seria o profeta Ezequiel trazendo da parte de Deus
a palavra para o povo, né? Mesmo assim, eles ainda estavam, né, meio que não acreditando nele, mas o Senhor veio mostrar para eles que estava com eles, queria que eles voltassem, né, para si e entendessem por que eles estavam ali, que a esperança, que ainda havia esperança que eles iriam voltar para a terra prometida, né? Ele fala aqui que ó, houve necessidade de Deus levantar um profeta para falar a verdade sobre o motivo pelo qual eles estavam cativos. Ele tinha que mostrar que eles estavam em pecados e que eles precisavam se arrepender, né? Entender, aprender com aquela situação e que o Senhor estava prometendo que eles iriam voltar para a terra prometida, que eles iriam ir para a terra prometida, né? O retorno de Israel para a terra prometida, ele fala aqui. Ezequiel 36, versículo de 22 a 28. Excelente. E aí, no 2.3, ele vai tratar da advertência ao profeta. Então, o Senhor fala que ele tem que anunciar a razão do cativeiro, o juízo, a redenção, mas Deus faz uma advertência ao profeta. Olha, e aí eu já vou fazer um link com o início do 3, tá? Do tópico 3. Se me permite, pode? Já vou fazer um link com o início do tópico 3. Ele faz uma advertência, olha. Nos versículos 26 e 27 do capítulo 3. Assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Né, que ele está repetindo. Mas aqui o comentarista ele alerta o seguinte: o profeta não pode falar sem Deus ordenar. O profeta só pode falar aquilo que Deus mandar. Ele não pode passar na frente de Deus. Né? É por isso que muita gente fala, às vezes, né, e aqui é um alerta, né, a quem nos ouvir, às vezes você é usado em profecia, aquilo se cumpre e você começa a confundir, começa a falar das suas próprias emoções. Aí não se cumpre mais, porque você não falou aquilo que o Espírito Santo falou. Isso é muito comum, tá? Isso serve tanto para você que está no ministério, que atua como pregador e tudo mais, e às vezes você falou e cumpriu, Deus cumpriu aquilo, e depois você quer falar sempre, né? Seja pelo motivo que for, isso acontece muito. E também para você que recebe as profecias, para que você tenha discernimento. Às vezes a pessoa falou ali por empolgação, mas isso não significa que Deus não fale, que você tenha que rejeitar a igreja ou qualquer coisa desse tipo. Para que você tenha maturidade de discernir essas coisas. Tá? E você que é pastor, pregador, seja lá o que for, tenha esse discernimento e esse cuidado. Ok? Para não falar por empolgação. Ok? E aí no tópico 3 ele vai começar a falar do profeta destemido, falando que é uma grande responsabilidade ser o profeta e que o profeta precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E é interessante, ele não cita, mas eu busquei aqui, em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 a 11, ele fala exatamente isso, que devemos ter o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento que Cristo tinha, que sendo Deus não quis ser igual, mas se fez homem, foi humilde. Né? Ou seja, qual que era o propósito de Jesus? Servir ao Pai. Portanto, o propósito do profeta, do mensageiro, daquele que anuncia a palavra, é servir a Deus. E em Filipenses, algumas traduções trazem pensamentos, outro vontade, outro atitude. Por quê? Porque o verbo em grego ali é frônesis, que significa exatamente isso: ter a vontade, entender o porquê e agir como Cristo. Né? Então não adianta você imitar a Cristo sem entender a importância, sem entender o porquê. Não vai ter valor para Deus. Ou seja, a sua atitude para ter valor a Deus, ela tem que ser motivada pelo Espírito Santo, entendendo o porquê dessa atitude. E aí sim você ter a mesma atitude, a mesma ação, a mesma vontade, o mesmo propósito de Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Acho que eu já falei isso aqui, mas se não falei, falo agora. Porque a fé ela tem exatamente essa ação. Ela tem ação na sua mente, nas suas emoções e nas suas atitudes. A fé ela tem essa tríplice ação. Ela muda o seu intelecto, ela muda as suas emoções, ela muda as suas atitudes. É assim que o Espírito Santo age. Amém? Por isso que é tão importante imitarmos a Cristo a partir do ensino bíblico. Amém? Pode seguir. 3.1. Quem está com a verdade não pode ter receio de falar. Né? O profeta ele estava transmitindo a verdade vinda de Deus. Então ele precisava transmitir com confiança, né? Ele precisava ser autêntico e não ter medo de falar o que Deus queria que ele falasse para o povo. E trazendo para os nossos dias, o comentarista fala aqui que quem for transmitir a palavra também precisa transmitir assim, né? Que ele está falando a verdade. Se está falando da Bíblia, né? Que é a palavra de Deus,
Para nós, ele está falando a verdade. E não é uma verdade relativa, como nós escutamos hoje, né? Que toda verdade é relativa, mas na verdade não é. A verdade é a verdade. E também não transmitir essa palavra com arrogância, porque a palavra de Deus ela tem que ser transmitida com amor. O comentarista fala assim: a Bíblia diz quem ama busca sempre o bem, mesmo quando causa feridas. Mesmo se ele precisa falar alguma coisa que seja de correção, né? Precisa exortar alguém, essa palavra precisa ser dita com amor, para que essa pessoa entenda, né? Que ela está no erro e precisa se consertar. Então, Deus, ele mesmo que ele esteja nos corrigindo, ele está corrigindo com amor. E quem transmite a palavra dele também precisa transmitir com amor. E eu vou encerrar minha participação fazendo aqui um link dos dois últimos tópicos, o 3.2 e o 3.3, e aí eu volto para ela e ela faz as considerações dela. Porque ele vai trabalhar o seguinte, o 3.2 ele trabalha os desgastes do ofício, os desgastes, né, de ser um profeta. E no 3.3 ele fala que a mensagem nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Como ele falou lá atrás, né, eu não lembro aonde, isso, no 2.1, né, o confronto com a verdade, a palavra de Deus confronta o ser humano. E aí ele fala que Ezequiel sofria ali com aquele povo rebelde. Né? E é óbvio que isso vai gerar desgastes. Né? Um pastor ele se desgasta no ministério. Jesus se desgastou demais, né, dos 3 anos de ministério dele, ensinando, viajando, aquela coisa toda. Portanto, ser um mensageiro de Deus é desgastante. Mas nós precisamos entender que, tal como o povo a quem nós anunciamos, nós também somos rebeldes. O nosso coração também é rebelde. Né? Então, como professores, como pastores, nós temos que ter, como a Deila falou, a humildade de entender que nós estamos na mesma situação. E é só entendendo isso que a gente tem condições de sermos ministros do Evangelho. Né? Seja o pastor, seja o ministério delegado, né? Seja como for, seja qual for a sua função dentro do ministério da igreja. Tá? Você só tem essa condição se você entender que você também está na mesma situação, que você precisa cada dia lutar com Deus, né? Como Jacó fez, aquele que luta com Deus, não é contra Deus, não. Luta com Deus, luta aos pés de Deus para ser salvo, para ser santificado. Tá? E aí na segunda, quando não podemos falar, embora gere desgaste, a mensagem tem que ser bíblica. A gente não pode tentar adaptar a mensagem de Deus, a mensagem bíblica, para massagear egos, para fazer com que as pessoas se sintam bem. Tá? De maneira alguma podemos fazer isso. Ok? Um pastor que faz isso, ele está aleijando a igreja, está talvez impedindo que aquele povo conheça a verdade bíblica e sirva a Deus como Deus requer de nós. Amém? Amém. Então vamos para a conclusão. O profeta Ezequiel foi fiel ao Senhor Deus, cumprindo uma a uma as ordens que recebera. Embora sua tarefa fosse muito difícil, ele não recuou, nem abriu mão da perseverança, da esperança e da fé em Deus, no que diz respeito à libertação e restauração do povo de Israel. Né? Amém. Então que Deus nos ajude, né, na tarefa de anunciar a sua palavra. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Até o próximo.